isso, Mateus 22 fala da parábola das bodas, e nós sabemos que estas bodas, elas se iniciaram e elas foram prometidas lá no Éden, e depois de ter sido prometido lá no Éden, no ventre de Maria, elas tomaram então a realidade. E nós sabemos que quando foi se unir a natureza humana com a natureza divina em Cristo Jesus, lá no ventre de Maria, nós também estávamos nesta natureza. Mas a parábola que está no livro de Mateus, no capítulo 22, do 1 até o 14, ela nos fala, então, entender, apenas entender para a gente se lembrar, para construir, entender, aquilo que é o panorama geral ali desta situação, dessa parábola que Jesus Cristo contou. Ele falou, então, que existia um rei que celebrou as bodas do seu filho. E quando ele foi celebrar as bodas do seu filho, aconteceu, entende, algo, entende, de extraordinário, porque nestas bodas apareceu lá alguém, entende, que não estava vestido com as vestes das bodas. As vestes dele que normalmente, quando aqueles que estavam fazendo, aqueles reis antigos, né, quando eles celebravam, então, um tipo de festa dessa forma, eu soube que eles já providenciavam também a roupa própria para cada um dos convidados. E essas roupas significavam um desprezo se alguém não estivesse, se estivesse na festa do casamento, na festa das bodas, sem que ele estivesse vestido adequadamente. Então, nesta parábola aqui, então, aonde que nós temos que tem o casamento, tem a roupa, tem o que significa ter a roupa, o que significa também usar a roupa, e o que acontece com aquilo, entende, que foi aquela situação triste, onde o rei teve que eliminar um dos convivas, porque ele estava lá sem a roupa adequada. Então, nós precisamos compreender bem dentro dessa parábola o que significa principalmente o casamento, a união, entendeu? Porque o casamento, a união, entendeu? As bodas, entendeu? São todos eles, entendeu? Assim, sinônimos. Então, nós temos, graças a Deus, que Ellen White nos disse, entendeu? Que ela definiu para nós, no livro Parábolas de Jesus, ela definiu o que significavam as bodas. Então, quando nós, então, tomamos esta definição de Ellen White, entendeu? Onde ela diz que pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. Então, nós sabemos que não existiu, dentro da história da humanidade, uma outra realidade, a não ser que a gente, então, tenha a consciência e tenha também a bênção de receber a informação e aceitá-la de que essas bodas aconteceram exatamente no ventre de Maria. No ventre de Maria, quando Deus Pai, pela ação do Espírito Santo, tomou a natureza humana que era a natureza humana de Maria, uma natureza humana exatamente como a nossa, com tendências ao pecado, com tendências a praticar o mal, e ela uniu com a divindade. E nesta união da humanidade com a divindade, eis que então nós tivemos o nascimento de Cristo Jesus. Nós tivemos, então, que Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria, mas a grande alegria para nós é que depois que Jesus Cristo já estava aqui, quando ele já estava com a idade de cerca de 30 anos, ele, então, fez este registro que o apóstolo Mateus registrou no capítulo 22, aonde então ele fez então esta parábola, entendeu? A parábola das bodas. Então, quando nós vamos então compreender, quando nós desejamos então nos inteirar do que significa esta parábola, nós devemos então nos lembrar do que é que a Bíblia representa quando ela nos fala a respeito daquela unidade corporativa. Nós lembramos que no livro de Coríntios, nós temos assim, que nós somos o
corpo de Cristo. Então, toda a humanidade formou com Cristo Jesus uma unidade corporativa. A mesma unidade corporativa que o Adão havia formado com toda a humanidade, também Jesus Cristo, no ventre de Maria, também, então, ele se foi constituído como o segundo Adão. Então, no primeiro Adão, nós registramos uma história de fracasso. De fato, nós temos a prova de que nós estávamos em Adão, quando ele, então, fez aquilo que ele não devia ter feito. E qual é a prova? A prova é de que cada um de nós nasceu condenado. O nasceu condenado, segundo o apóstolo, no livro de Romanos, nos descreve, somos condenados a nascermos com tendências a praticar o mal, ou seja, todo ser humano ele nasce sob o domínio da lei do pecado e da morte, que é exatamente as nossas tendências ao egoísmo. Então, cada um de nós nasceu em Adão, e em Adão nós estávamos lá naquela natureza humana do Adão, de sorte entre que quando ele fez o que não devia, ele veio então a prejudicar toda a raça humana, todos os seus descendentes, e ainda hoje entre nós estamos sofrendo esta mesma dificuldade. Porém, graças a Deus que quando daí Jesus Cristo veio no ventre de Maria, a unir a natureza humana com a natureza divina, nós estávamos também naquela natureza humana, e quando, então, isto aconteceu, a nossa natureza humana também se uniu com a natureza divina. Então, esta realidade, ela deve sempre estar presente dentro da nossa mente. Por quê? Quando Jesus Cristo, então, ele passou a ser o segundo Adão, quando ele, entende, lá no Éden, ele já foi, então, e assumiu, na hora que o Adão fez o que não devia, naquele mesmo instante, Jesus Cristo se candidatou a ser o segundo Adão. E isto veio, então, se a realizar no ventre de Maria. E a graça, entende, que nós temos, e também ter a nossa esperança dentro do plano da salvação, significa que, quando lá no ventre de Maria, isto ainda aconteceu, Jesus Cristo, por ser o segundo Adão, ele se transformou no responsável por todos os atos de toda a humanidade. E é por isso, entende, que quando Jesus Cristo foi para a cruz, antes mesmo dele ir para a cruz, quando o João Batista estava fazendo os batismos, o Jesus Cristo se aproximou dele também para ser batizado, e o João Batista contestou, disse, não, eu preciso ser batizado por ti, porque Jesus Cristo conheceu a forma como Jesus Cristo vivia. E Jesus Cristo, então, lhe respondeu que importava que ele fosse batizado para cumprir toda a justiça. E nós sabemos que aquele batismo era um batismo de arrependimento. De fato, Jesus Cristo não havia feito nada de errado por si só. Porém, toda a humanidade que estava nele, de fato, havia feito, e de fato ainda hoje nós estamos fazendo. E Jesus Cristo, então, ele se transformou automaticamente, quando ele se tornou o segundo Adão, ele automaticamente se tornou responsável por todas as ações de todos os seus filhos, de todos aqueles, entende, que ele estava representando. Então, quando nós temos uma boa compreensão do que significa uma unidade corporativa, do que significa aquilo que nós lemos no livro de Coríntios 12, 27, vós sois o corpo de Cristo. E ainda o apóstolo ainda acrescenta, e individualmente, cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Então, que nós, então, formemos esse tipo de realidade, esta bênção de nós sermos o corpo de Cristo Jesus, de nós termos Jesus Cristo como o nosso responsável, como o nosso segundo Adão, é a grande notícia do Evangelho. Então, Jesus Cristo, quando ele, então, estava, então, nós falando a respeito do rei, que celebrou as bodas de seu filho, e o filho, nós sabemos, entende, que o rei era Deus Pai, que também Jesus Cristo era, entende, o filho, e as bodas significavam, então, aquela união da natureza humana com a natureza divina. E
agora Jesus Cristo vai e nos convida e diz, vinde às bodas. Então, Jesus Cristo, se ele fosse, então, nos falar em outras palavras, ele poderia nos dizer assim, aceitem que lá no ventre de Maria, lá no ventre de minha mãe, quando se uniu a natureza humana com a natureza divina, vocês também estavam lá, mas estavam potencialmente. E nós sabemos que Deus Pai deixou para cada ser humano a alternativa, a sua decisão. Se ele aceita este fato de que ele estava lá, e de que no ventre de Maria Jesus Cristo se uniu em Jesus Cristo a natureza humana com a natureza divina, que nós também estávamos lá. Então, quando ele diz assim, vinde às bodas, ele está nos dizendo o seguinte, aceite que você também foi unido à divindade quando isto aconteceu, exatamente quando ele foi gerado. Então, da união da natureza humana com a natureza divina, nós devemos ter sempre dentro da nossa mente o que isso significa, porque de todas as notícias que existem dentro do Evangelho, nenhuma delas pode ser superior ao fato de nós estarmos em Cristo, ao fato de nós permanecermos em Cristo, ao fato de que, quando se uniu a natureza humana com a natureza divina, nós fomos unidos à divindade. E é por isso que quando a gente, então, olha para uma realidade de que Jesus Cristo tinha a natureza humana e tinha também a natureza divina. E se um de nós ainda não compreendeu o que significa ir às bodas, e a gente lhe pede, quantas naturezas você tem? E as pessoas, a maior parte dos cristãos ainda compreende que eles têm apenas a natureza humana. Na verdade, cada um de nós tem potencialmente a natureza divina. Porém, essa natureza divina, ela não é imposta. Não é assim que como se Deus Pai dissesse, olha, agora entendo, você vai ter a natureza humana, mas também você fica obrigado a ter também a natureza divina. Não, isso aí ficou na opção, porque quando Jesus Cristo, então, quando Deus Pai, então, criou o ser humano, ele nos deu a capacidade de nós escolhermos, de exercermos a nossa vontade, ele respeita a nossa vontade. Então, quando alguém nasce, ele está potencialmente detentor da natureza divina também. Porém, este fato ele toma a realidade a partir da hora que nós aceitamos a Cristo Jesus como o nosso Salvador. Então, nós temos duas realidades agora, entende? Porque até agora, então, nós vimos o que significa as bodas, entende? Quem era o rei, quem era, entende, o filho, e como, entende, que nós, então, podemos pertencer, participar dessas bodas, porém, nós vemos também uma outra realidade que tem a roupa do casamento, ou a roupa, ou a veste nupcial, o traje das bodas, a maneira, entende, como a Bíblia, então, usa esses termos. Então, pela roupa do casamento, é aquilo que depois aconteceu com Cristo Jesus. O que Jesus Cristo fez? Ora, ele viveu, ele foi na cruz, ressuscitou e subiu ao céu. E quando ele subiu ao céu, hoje ele está dentro do seu santuário celestial, no Santíssimo, fazendo o seu ministério. Então, nós devemos, então, compreender bem o que é a roupa, porque tem dois pontos muito importantes nessa parábola. Uma coisa é ter a roupa, a outra coisa é usar a roupa. Se eu tenho, entender, uma camisa, está ótimo, entender? Porém, eu não estou vestido se eu, entender, não a colocar em mim. Então, nós devemos tanto compreender o que significa a roupa de casamento, e a veste nupcial, o traje das bodas, como também nós devemos compreender o que significa também nós usarmos esta roupa. Então, relativamente à encarnação, nós temos que, no ventre de Maria, então, quando se uniu, nós estávamos lá e nós fomos unidos. Por quê, então? Porque quando Jesus Cristo, então, ele se diz que ele é meu irmão,
ele está entendendo, sabendo que ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza humana e tem a natureza divina. Quando eu o aceito como o meu Salvador, eis que agora, então, eu também passo a aceitar o fato de que está em mim também a natureza divina. E esta natureza divina, ainda que ela esteja latente, ainda que ela esteja sem uma ação ostensiva, ou seja, sem toda a manifestação daquilo que significa, ela ainda está em nós, ainda que de uma forma velada. Nós sabemos que o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 3, quando ele diz assim, que vede que grande amor Deus Pai tem por nós, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E depois ele diz, e de fato ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porém, quando Jesus Cristo vier, então, de fato, vai se manifestar, ou seja, a hora em que Jesus Cristo vier resgatar os seus remidos aqui na Terra, a natureza divina que hoje ela está latente, ela vai se tomar, de fato, toda a sua extensão na realidade da composição do ser humano, entende? Eu creio, entende, que, de fato, nós vamos ter, durante toda a eternidade, se tivermos a bênção de estarmos lá, de fato, nós vamos ter lá a natureza humana e também a natureza divina. Porém, a natureza divina, ela é tão superior que eu creio, entende, que as limitações que a natureza humana vai lhe impor, elas serão extremamente pequenas. Eu me lembro que, apenas entendo, usando uma ilustração daquilo que nós estamos querendo dizer. Para alguém que mora lá perto de Barreiras, na Bahia, tem o Rio Grande. E nós, uma vez, tínhamos uma área de terra lá no Rio Grande, e então nós pegamos, entendeu, aquele rio, entendeu, um rio bem parecido com os rios que tem em Bonito, assim, uma água bem clarinha, clarinha, entendeu? A gente não percebe nenhum tipo de sujeira, ou a cor, entendeu, da água, entendeu? É límpida, límpida. Então, nós pegamos um bocado de barro, assim, interior, jogamos na água. A hora que nós jogamos aquilo na água, imediatamente ela foi sumindo e, pum, logo em seguida não se via mais nada. Eu creio que assim vai ser a natureza humana com a natureza divina. A natureza humana lá na parte celestial, ela terá, entendeu, uma função, porém uma função muito reduzida perto daquilo que significa a natureza divina. E nós sabemos que o apóstolo também ele compreendeu bem, o apóstolo Paulo compreendeu bem o que significava que a realidade de nós sermos detentores da natureza divina, porque ele escreveu assim, que se ele já tinha conhecido a Cristo Jesus segundo a carne, agora ele já não conhecia mais Jesus Cristo segundo a carne. E agora também ele diz que ele, quando olhava para o ser humano, ele estava consciente de que ele estava diante de uma realidade, de alguém que tem a natureza humana e tem também a natureza divina, ou seja, ele diz que ele já não conhecia mais os homens apenas segundo a carne, apenas com uma única natureza. Lamentavelmente, o ser humano que hoje está vivendo, ele olha entre um para o outro, ele não distingue, ele não tem bem clara a consciência de que aquela pessoa que ele está vendo, ele tem duas naturezas, ele tem a natureza humana e tem também a natureza divina, ainda que, não sendo ele, ainda não tendo aceitado a Cristo Jesus, ainda que aquela natureza, ela estava sem se manifestar. E nós sabemos, então, que o novo nascimento, o que é o novo nascimento? É apenas a ativação da natureza divina que cada um de nós é detentor pela graça de Deus. Por quê? Porque no ventre de Maria, quando se uniu a natureza humana com a natureza divina em Cristo Jesus, nós estávamos naquela natureza divina e nós fomos unidos à divindade. E de todas as notícias que o Evangelho tem, eu tenho entende comigo que não existe uma outra entende, que possa dar ao ser humano mais experiência e mais alegria do que ele ser participante
da natureza humana, ou seja, de que ele foi de fato às bodas. Porém, Deus Pai diz, olha, de fato você foi às bodas, mas você quer aceitar este fato ou não? O ser humano tem toda a liberdade dele dizer sim ou não. Porém, todos aqueles entre nós que nós viemos aceitar a Cristo Jesus como nosso Salvador, de fato, conscientemente ou sem saber, ou sabendo, nós de fato dizemos sim a esta realidade, por isso que Jesus Cristo falou que era necessário nascer de novo. Então, o nascimento de novo é nada mais, nada menos do que quando nós, então, aceitamos este fato, e nós aceitamos esse fato quando nós dizemos sim à proposta de Cristo Jesus, dele ser o nosso Salvador. Muito bem. Então, ter a roupa significa, então, nós estarmos conscientes de que, deste fato, de que somos detentores tanto da natureza humana como da natureza divina, em razão daquilo que aconteceu no ventre de Maria, em razão de que aquela natureza humana do segundo Adão representava, então ele formou uma unidade corporativa com todos aqueles que pertenceram à raça humana, e nós sabemos que aqueles que sabem fazer cálculo, eles nos dizem que seres humanos que já existiram na face da Terra, alguma coisa perto de 150 bilhões. Então nós sabemos que Jesus Cristo agora, ele tem muitos e muitos irmãos, então que o trio celestial que antes era Pai, Filho e Espírito Santo, agora que Jesus Cristo tem bilhões de irmãos, então nós sabemos que aquele trio celestial teve um aumento extremamente grande do número de membros. E por isso, entende que todos aqueles que vão estar lá na pátria celestial, eles vão poder, então, se assentar no trono de Deus. Se assentar no trono de Deus significa que eles vão colaborar com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, na administração do universo. Então, de todas as notícias que podem existir, nenhuma delas pode superar a este convite de Cristo Jesus: vinde às bodas. Muito bem, agora com relação à vida vitoriosa de Cristo, nós sabemos que, como nós estávamos lá, quando ele venceu, nós também vencemos. A mesma forma, então, como a Bíblia tem diversas dessas ilustrações, eu só vou me referir a uma delas, o Golias, quando estavam eles lá, entende, fazendo aquela guerra entre as nações, ele propôs para os israelitas o seguinte: vocês escolhem um único homem. Se eu o vencer, vocês vão ser todos os nossos servos. Se ele me vencer, nós vamos ser os servos de vocês. Ele estava exatamente fazendo a proposta do evangelho. Então, quando Davi foi e venceu Golias, os israelitas que estavam em Davi, então eles foram vencedores. Então nós também, quando Jesus Cristo, que era o segundo Adão, o nosso representante, quando ele veio a vencer Satanás, nós estávamos em Cristo Jesus, e estamos ainda em Cristo Jesus, e quando ele venceu, então nós vencemos. Isso de entender aquilo entre que os teólogos gostam de especificar, assim, entre como se fosse a tal da justiça imputada, entende? Aquilo, entende, que nós fizemos em Cristo Jesus. Porém, isto que nós fizemos estando em Cristo Jesus, isto é aquilo que nos dá o direito de nós estarmos lá na pátria celestial. Então, nós sabemos que para estarmos lá na pátria celestial, há necessidade de dois requisitos serem preenchidos. Um, é nós termos o direito. Segundo, é nós sermos considerados dignos da confiança celestial, que exatamente tem a ver com usar a veste nupcial, e logo em seguida, então, nós vamos nos deter um pouquinho também a respeito disso. Com relação à sua morte. Normalmente se crê dentro do cristianismo que Jesus Cristo, ele morreu em meu lugar. Eu tinha cometido todas aquelas coisas que não devia ter cometido, e agora o inocente vai e ele sofre no meu lugar. Seria ter aquela ilustração que é usada às vezes nas conferências, onde então se dizem assim, como se querem comparar aquilo que aconteceu no plano da salvação, diz aquele filho foi e ele cometeu um crime e foi condenado à morte. E agora o pai bondoso vai e assume a culpa do filho. E nós sabemos que isto é algo ilegal, é ilegítimo. A transferência de culpa, ela não tem lugar
dentro das leis civis e também dentro do plano da salvação. O porquê entende que Jesus Cristo, então, ele pôde ir na cruz e sofrer as consequências por nós, porque nós estávamos nele. Ele se tornou responsável por todos os nossos atos. Então, não houve ali transferência de culpa, porque quando ele se tornou o segundo Adão, automaticamente ele foi responsável, ele se tornou responsável por tudo aquilo que os seus filhos fizessem. Então, quando um de nós vai e ele comete algum ato que é desonesto, algum ato em transgressão à lei de Deus, nós automaticamente estamos colocando esta culpa sobre Jesus Cristo. Ele, então, sendo inocente, não tendo praticado nada, ele foi na cruz, porque quando ele foi na cruz, nós estávamos nele. Não foi um homem que sofreu por toda a humanidade, mas sim que a toda a humanidade, estando em Cristo Jesus, então ela foi e também padecemos então a morte, e por isso que nós temos no livro de Gálatas, aonde e também temos outras partes na Bíblia, o próprio Jesus Cristo falou que agora vai ser julgado o mundo, porque todo o mundo, toda a raça humana estava em Cristo Jesus, e por isso entende que o apóstolo fala de que nós morremos em Cristo. E isto está no livro de Coríntios, né? Então, nós temos a veste nupcial com relação à morte de Cristo, quando então nós temos esse entendimento de que quando Jesus Cristo foi à cruz, nós estávamos nele, então nós também pagamos o preço da segunda morte, mas nós o pagamos em Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, então nós todos ressuscitamos, e por isso que a Bíblia então nos convida a nós sermos uma nova criatura, alguém tem que agora vive em novidade de vida, por causa que na ressurreição, então, está lá determinado que o ser humano que aceita todo o plano do Evangelho, agora ele vai viver em Cristo Jesus uma vida, ou, em outras palavras, ele vai permitir que Cristo Jesus viva a vida dele novamente na nossa carne. Então, se Jesus Cristo, uma vez, ele condenou o pecado na carne, segundo o livro de Romanos 8, então, agora, ele de novo quer viver a sua vida em nós, com a nossa permissão, e assim, então, condenar novamente em nós também o pecado, ou seja, ele deseja condenar em nós as tendências ao mal. Muito bem, então, quando Jesus Cristo, então, subiu ao céu, ele está lá na pátria celestial, no Santíssimo, fazendo o seu exercício, a sua intercessão no santuário celestial, nós também estamos nele, e por isso que o apóstolo escreveu, entende que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo, e por isso que Jesus Cristo também nos disse assim, ao vencedor, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Muito bem, então isso significa aquilo que é precisamente a teoria do Evangelho. Então, isso significa ter a veste nupcial, a compreensão de que nós estamos em Cristo, em todos os atos da sua vida, e que também hoje nós estamos em Cristo, também nos atos que ele hoje está exercendo lá no santuário celestial. No entanto, nós também sabemos que ter a veste nupcial é algo extremamente importante. Porém, ter a veste nupcial, mas nós não vestirmos a veste nupcial, nós então ainda estamos em falha. Por causa que aquele que estava lá no banquete, ele certamente tinha a veste nupcial, porém ele não a estava usando. O que significa então usar a veste nupcial? Ora, usar a veste nupcial é possibilitar que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós. Nós estamos usando a veste nupcial quando, diante de cada tentação, a gente enfrenta o inimigo citando a palavra de Deus. Então, agora a gente permanece com a veste nupcial, ou seja, nós permanecemos dentro daquela realidade de Gálatas 1:16, onde o apóstolo Paulo diz que aprove ao Pai revelar seu Filho em mim.
Então, quando um de nós está vivendo a realidade do Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, nesta hora, então, ele está usando a veste nupcial. Então, uma coisa é ter a veste nupcial e outra coisa é totalmente complementar e extremamente importante é nós estarmos usando a veste nupcial. Nós sabemos também que estas mesmas realidades, elas estão na Bíblia retratadas, entende, em outras desses tipos de comparações, em outros desses tipos de símbolos que o nosso Jesus Cristo usou. Por exemplo, um deles, ele fala que existia lá perto da volta dele, entende, existiam, entende, umas virgens, existia 10 virgens, 5 eram de uma forma e 5 eram de outra, e o que distinguia uma delas uma das outras era que todas elas tinham a lâmpada. Então, todas elas tinham a veste nupcial. Porém, 5 delas estavam usando a veste nupcial e 5 delas não estavam usando a veste nupcial. E ali, nessa parábola, ele apenas está referindo-se que uma tinha azeite na vasilha e a outra, entende, ela não tinha nenhum tipo de azeite. Ou seja, nós estarmos vestidos com a veste nupcial significa nós estarmos permitindo que Cristo Jesus venha de novo revelar a sua bondade, a sua camaradagem, a sua justiça, toda a sua vida em nós. Então, nós devemos, com muita clareza, com bom entendimento, compreender de que nós devemos ter a veste nupcial, sim, é a teoria do Evangelho. Porém, nós, de fato, estamos vivendo o Evangelho quando nós consentimos que Cristo Jesus venha viver dentro da nossa mente. E por que entende que o apóstolo, no livro de Coríntios, na primeira epístola de Coríntios 12:27, ele nos diz que nós somos o corpo de Cristo, ou seja, que individualmente nós somos membros de Cristo. Porque quando Jesus Cristo vem viver em nossa mente, quando ele domina a nossa mente, ele está dominando todos os nossos sentidos, todas as nossas faculdades, elas estão ligadas e elas obedecem exatamente à mente. Agora, se Jesus Cristo, então, está dominando a nossa mente, se ele está vivendo em nós, nós ficamos, então, enjesuizados. Ele toma e ele vai, então, agora olhar, sentir, ver com as nossas próprias faculdades. Isso ali, de todas as bênçãos que um ser humano pode ter, não há nenhuma delas que pode superar o fato de nós estarmos vestindo a veste nupcial, vestindo o traje das bodas. Muito bem, eu já falei antes, mas eu vou entender agora, então, repetir. Então, quem é que hoje foi salvo? Todo ser humano foi salvo porque todo ser humano estava em Cristo Jesus. Quer ele queira, quer não queira, ele estava em Cristo Jesus. O que entende que Deus Pai está possibilitando a cada um de nós, a cada ser humano? Você aceita ou você não aceita? Se porventura um de nós não aceita, ele respeita a nossa decisão. Se porventura nós dizemos então que nós aceitamos, então agora sim nós validamos aquilo que Cristo Jesus fez. Ou então, repetindo, todo ser humano foi salvo. Agora, quando nós vamos e levamos o evangelho a alguém, nós apenas estamos levando a ele a opção, dizendo ali, você aceita estar em Cristo Jesus. Amém. Ou você não aceita? Você aceita que Jesus Cristo seja o seu Salvador ou você o rejeita? Se alguém o rejeita, Deus Pai vai respeitar esta mesma realidade. Então, salvos, todos nós fomos salvos. Agora, quem é que vai estar lá na pátria celestial? Agora, nós não sabemos se mesmo nós vamos estar lá na pátria celestial. Nós sabemos, então, que há dois requisitos que precisam ser claramente preenchidos para alguém estar lá na pátria celestial. Ele precisa ter o direito de entrar, que é obtido apenas pela aceitação da veste nupcial. Porém, agora, para ele ser considerado digno da confiança divina, ele precisa, então, estar usando a veste nupcial. Ele precisa estar entre aqueles que estão possibilitando que Cristo Jesus venha novamente viver a sua vida em cada um de nós. Então,
Quando alguém vem, então, a compreender o Evangelho e ele fosse eventualmente falar que não, de fato seria entre uma decisão desastrosa, entende? Porque de todas as decisões, a melhor que tem é aquela de nós não somente termos a veste nupcial, mas também nós estarmos vestidos com a veste nupcial. Uma palavrinha, entende, também entende, com relação à ceia. Então, porque de vez em quando alguém entende, fala o seguinte, mas esse negócio que os adventistas falam do juízo investigativo, que em 1844 começou e tal, ele diz, será que isso tem alguma realidade? Quando nós encontrarmos alguém que tem esse tipo de dúvida, nós nos devemos lembrar daquele rei que foi, e lá na festa estavam todos reunidos, e ele foi então fazer uma vistoria, para ver se todos estavam bem vestidos, se todos estavam com a veste nupcial ou não. Isso tem uma referência exatamente com o juízo investigativo. E quando nós, então, encontrarmos alguém que ele ainda não veio compreender a realidade do juízo investigativo que hoje está em andamento lá na Pátria Celestial, nós devemos lembrá-lo desta parábola das bodas. Muito bem, então, repetindo apenas, duas coisas são necessárias. Para alguém estar lá na paz celestial, é ter o direito e outro ser considerados dignos. E nós não sabemos se nós mesmos vamos ser considerados dignos. Nós esperamos que sim. E nós gostamos também de Ellen White, quando ela nos esclareceu que, para onde nós estar preparados para a volta de Jesus, todos aqueles que não têm nada a confessar, ou seja, todos aqueles que já confessaram todas as suas falhas, todos os seus pecados, esta pessoa, então, ela está preparada para o encontro com Cristo Jesus. Então, esta também é uma outra parte que nos pode, então, dar tranquilidade com relação a esta bendita ocasião, porque nós estamos sabendo que Cristo Jesus está às portas. Muito bem. Então, uma outra parte muito interessante nesta parábola para nós termos a veste nupcial, nós necessitamos de ajuda do Espírito Santo para que nós, então, venhamos a compreender as maravilhas da sua lei, da forma como a Bíblia fala. A Bíblia diz o seguinte, que abra os meus olhos para que eu compreenda, para que eu veja as maravilhas da sua lei. E agora também, então, nós sabemos que o Espírito Santo, além de nos instruir a respeito da veste nupcial, é ele que colabora e ele entende que faz dos principais trabalhos no sentido de nós sermos vestidos com a veste nupcial. Por quê? Quem entende que nos leva, quem é que traz a nossa lembrança na hora de uma tentação? Quem entende que nos traz a lembrança um versículo da Bíblia para nós enfrentarmos o inimigo e sermos vencedores? Exatamente, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também faz outro trabalho que nós também devemos reconhecer. Porque quando nós dizemos assim que Cristo vive em mim, está certo, está escrito no livro de Gálatas que Cristo vive em mim, mas quem é o agente que possibilita esta realidade? Novamente é o Espírito Santo. Então, por isso que no livro de Isaías, no capítulo 61, nós lemos assim a respeito da veste nupcial. Sobremaneira me regozijarei em Yahvé, porque ele me vestiu de vestes de salvação e cobriu-me com o manto da sua justiça. Então, a mensagem de 1888, a mensagem da justiça de Cristo pela fé, é nada mais, nada menos do que o centro do Evangelho, é precisamente nós estarmos vestidos com a veste nupcial. Então, de todas as bênçãos que nós temos que agradecer a Deus, sempre vamos nos lembrar do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não teríamos sucesso nenhum, nem em termos a veste nupcial, e muito menos em vestirmos a veste nupcial, porque esta ação é uma ação do Espírito Santo. Então, nós muito devemos agradecer a Deus e pedir a todos os dias para que nós possamos receber esta bênção, o batismo diário do Espírito Santo, porque, de fato, é-nos impossível nós criarmos qualquer desse tipo de realidade, dessas que são o fundamento do Evangelho.
Assim, pois, vamos agradecer ao nosso Pai. Nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque pela sua graça, pela sua bondade, o nosso Deus veio nos esclarecer a respeito do Evangelho, a respeito do que significa nós termos a veste nupcial. E muito, Senhor Deus, nós queremos lhe agradecer, porque para nos tornar dignos de nós estarmos lá contigo na pátria celestial, eis que o nosso Deus, através do Espírito Santo, nos possibilita que ele nos vista com a veste nupcial, sabendo que nós possamos ser enjesuizados, sabendo que nós possamos ser uma realidade aonde Jesus Cristo vem habitar em nossa mente, dominar todas as nossas faculdades, a fim de que nós possamos ser uma daquelas testemunhas que o nosso Deus está necessitando. Dá, Senhor Deus, a nós a graça de, nesse dia, vivermos essa realidade instante a instante, momento a momento, ininterruptamente, pela sua graça e pelo seu poder, em nome de Jesus. Amém.